Doutor, essa causa é ganha, né? Pessoal, esse tipo de pergunta a gente ouve com muita frequência. Mas vamos lá, eu vou explicar para você o porquê que não é possível você falar que uma causa é ganha. Mesmo que haja muitos precedentes favoráveis, mesmo que o entendimento do tribunal daquela região seja favorável, não se pode dizer que a causa é ganha. Mesmo que aquele colega, o seu, o familiar seu, ganhou a mesma causa, não se pode falar que a causa é ganha. Pessoal, em primeiro lugar, a gente também não pode ignorar completamente a força dos precedentes, principalmente com o advento do novo Código de Processo Civil, nem é novo mais, né? É de 2015. Os precedentes, eles ganharam mais força legalmente falando. Porém, com o passar dos anos, a gente vê que, no final das contas, prevalece o livre convencimento motivado do juiz. E é esse o X da questão que eu quero tratar hoje. O que é isso? Livre convencimento motivado. É basicamente o seguinte: o juiz, ele não tem obrigação de seguir algum precedente. Ele não tem obrigação nem sequer de seguir o precedente do tribunal dele. Justamente porque ele tem um livre convencimento motivado. E o que é isso, basicamente? O livre convencimento motivado é a interpretação que o juiz daquela causa vai poder dar àquela ação com base na legislação em vigor, né? Ele não pode dar uma interpretação qualquer, ela tem que ser baseada na legislação em vigor. Porém, né, como vocês sabem, o direito ele é muito subjetivo, né? Não tem como dizer outra palavra. É possível você ter várias interpretações sobre o mesmo assunto. Por isso que o direito é tão complexo. É difícil a gente, como operador do direito, conseguir demonstrar isso para o nosso cliente, porque até para a gente é difícil de lidar com isso. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês. Nós, como estudantes de direito, eternos estudantes de direito, a gente, no meu caso, por exemplo, eu atuo com mais frequência em direito de família e sucessões. Essa matéria, direito de família e sucessões, ela sempre está mudando, sempre está havendo mudança de entendimento sobre a legislação, né? São tendências que a gente vê no judiciário, tendências do judiciário julgar aquela matéria sobre aquela ótica, né? Sobre aquela ótica. Mas não quer dizer que aquele entendimento vai ser aquele entendimento para o resto da vida, né? E por isso, muitas vezes, quando a gente vê em outros assuntos, por exemplo, em direito do consumidor, antigamente a gente via aquela enxurrada de processos contra operadoras de telefonia, por exemplo, não vou citar nome aqui, e aqueles processos eram praticamente causa-ganha, porque quando você entrava para discutir aquele assunto que várias pessoas estavam discutindo, já havia um entendimento praticamente vinculativo sobre aquele assunto. Porém, isso perdeu força também, né? E tem prevalecido esse livre convencimento motivado do juiz, onde o juiz tem total autonomia para decidir sobre aquele assunto, de acordo com o entendimento dele sobre a legislação daquela matéria. Existe uma teoria no direito que é a teoria tridimensional do direito. O direito não é só o que está escrito no papel, não é só o direito positivado que interessa, mas é necessário também avaliar outras duas questões, além da norma propriamente. O contexto social, né? Porque o direito ele acompanha a mudança da sociedade, né? É chamado fato, valor e norma, né? O fato tem que analisar o fato, né? E o fato tem que ser analisado com base no contexto social do momento que ele está sendo avaliado, né? O valor é o quê? É o juiz, essa autonomia que o juiz tem de valorar, de atribuir um valor para aquela matéria, né? E a norma propriamente, o que está escrito na norma, como ela vai ser interpretada, tendo como base essas outras duas questões, os fatos e a valoração que o juiz pode atribuir à interpretação, à aplicação, né, da lei àquele fato. É isso, pessoal. Espero que esteja sendo esclarecedor esses vídeos que eu estou fazendo aqui. Eu sei que às vezes é um pouco técnico, né? Mas a intenção é desmistificar algumas questões de direito, porque, por exemplo, essa questão de causa-ganha, não existe causa-ganha, né? Se algum advogado já te falou isso, olha, cola comigo que é causa-ganha. Eu vou ser bem sincero para você, ele está agindo sem ética profissional, porque não é possível você dizer que há uma causa-ganha. Ele pode ter muita confiança como operador do direito, pode ter ganhado muitas causas sobre aquela matéria, mas ele nunca pode dizer que a causa é ganha. Eu faço isso com meus clientes e todo advogado tem que fazer. Se algum advogado falar isso para você, por mais que eu tenha que respeitar a minha categoria, e eu desejo demais que a nossa categoria seja mais unida, mas eu vou ser sincero para você, não é um advogado confiável, não há causa-ganha. Ele pode te convencer que há muitos precedentes favoráveis e há grande chance de você ganhar aquela ação, mas nunca há 100% de chance de você ganhar uma ação, justamente por esse livre convencimento motivado do juiz. Para você ter ideia, o juiz ele não precisa nem sequer vincular o entendimento, a sentença dele, com base numa opinião do Ministério Público.
o Ministério Público ele atua em vários processos, né? Principalmente em processos de direito de família e sucessões. Eu vou citar como exemplo aqui uma ação de alimentos, quando trata de pensão alimentícia. O Ministério Público, né, tendo um menor incapaz, ele precisa atuar no processo como fiscal da lei, o fiscal da lei realmente, não estou lembrando do termo em latim aqui, também não interessa, didaticamente não interessa para você, mas ele atua como fiscal da lei para assegurar o direito daquele menor. E aí o Ministério Público ele emite um parecer sobre aquela matéria. Por exemplo, o pai oferece alimentos em X% para o seu filho. O Ministério Público vai se posicionar dizendo o que ele acha sobre aquele valor oferecido pelo pai a título de alimentos para o seu filho. E aí o juiz, na grande maioria das vezes, ele acaba acatando a opinião do Ministério Público, porque o Ministério Público também opina de acordo com a lei. Porém, não é um parecer vinculativo, nunca será um parecer vinculativo, porque o juiz, o entendimento do juiz é sempre com essa autonomia do livre convencimento motivado. Ele pode entender o que ele quiser, mesmo que o Ministério Público entenda diferente, mesmo que todos os precedentes caminhem para uma interpretação diferente, ele tem um livre convencimento motivado. Basta ele atribuir a valoração que ele entende que deve atribuir para aplicar a norma ao fato, e aí, com todo o fundamento que é necessário ter em uma sentença, ele emite, ele dá a opinião dele, ele dá a sentença dele, mesmo contrária às tendências do judiciário. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, deixa um like aqui. Eu estou vendo que muita gente está assistindo esses vídeos, mas não estão interagindo comigo. Eu preciso saber se você está gostando desse conteúdo ou não. Então, peço que você deixe um like aqui, comente se você gostou e me diga se você quer que eu trate sobre algum outro assunto. Um abraço.